Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Café com Frank, agora 6h25 do dia 22 de novembro de 2022. Se estiver tudo ok com a transmissão, por gentileza, de imediato já me avisem. Bom dia, Fá, bom dia, Marialva, bom dia, Ju, Yara. Muito bem, tá ok aí a transmissão? Tá ok? Me veem bem? Douglas, milanês, grande Douglas. Tá, beleza. Boa, pessoal dando retorno aí. A Ana Beatriz, Susan, Fá Ferreira, Pisci Valesca. Excelente, ó, o povo chegando aí. Mariana Dudek, Gilce. Passaram bem? Da semana passada para cá, desde o nosso último encontro. Na verdade, semana passada nós não tivemos Café com Frankel, né? Foi feriado e aí não fizemos o programa Café com Frankel, né? Então, a pergunta mais correta seria se passaram bem da última quinzena, né? Para cá, dos últimos 15 dias para cá. Ana Maria de Sete Lagoas, Minas Gerais. Legal? Muito bom tê-la por aqui, Ana. A Milena Junqueira. É isso aí, Fá. A Fá de Oliveira está dizendo, melhor do que mereço, né? Muito certamente se referindo à pergunta que eu fiz, se passaram bem. É exatamente isso. Esse é o espírito. Fá, sempre melhor do que merecemos. Ficamos nas saudades com o Café com Frankel. A Lucimeire está dizendo. Eu também sinto falta do programa. É que feriado aí já é demais, né? Arrancar vocês da cama às 6 da matina no feriado, aí já não dá. E também aí dá pra ficar um pouco mais com a família pela manhã no feriado, né? Digo da minha parte. Não estava viajando nada, mas enfim, aí estávamos em casa, mas aí dá pra tomar um café da manhã mais tranquilo, todos juntos, enfim, feriado serve também pra isso, né? Boa, legal. A Mariana Dudek está dizendo que usou bem os ensinamentos para conseguir suportar, né? Certamente se referindo a alguma situação específica da vida dela. Legal, muito bem. A ideia é essa. A ideia é que, de fato, consigamos trazer aqui algumas reflexões. Digo consigamos porque, enfim, as reflexões aqui não são só minhas, né? Enquanto eu vou colocando aqui algumas provocações, vocês vão fazendo também as reflexões pertinentes à vida de vocês, ao dia de vocês, às situações nas quais estão metidos, enfim. Então, é importante que consigamos fazer essas reflexões e dessas reflexões trazer alguns elementos de saúde psíquica, elementos que ajudam-nos a um reposicionamento, a uma significação, que nos levam de fato a encontrar o sentido da vida, realizar valores, enfim. Então, muito bem, vocês estão aqui no programa Café com Frank, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. É bom tê-los por aqui. Sempre que quiserem, fiquem muito à vontade para sugerirem temas, tá bom? A Lu tá falando do canto dos pássaros. Eles começam a cantar bem cedo por aqui. Quando é umas 4h30, 15 para 5, começa uma cantoria de pássaro. Tem muito pássaro aqui na região. Enfim, agora eles já estão mais calados, né? A cantoria mesmo já foi. Qualquer dia a gente começa um programa umas 5h25, aí vocês vão ver o que é pássaro cantando. Mas tem um bem-TV, né? Dá pra ouvir aqui o bem-TV cantando ao fundo. Olha lá. Boa, muito bem. Senhoras e senhores, então vamos lá. É uma alegria recebê-los para mais um programa, poder entrar aí na casa de vocês no início dessa terça-feira, nessa manhã do dia 22. Eu quero trazer para esse nosso programa, trazer para essa manhã de vocês, uma reflexão sobre o sofrimento, tá? Ah, legal, Ana. Tem também um bem-TV cantando lá no programa? Eu quero trazer uma reflexão sobre o sofrimento, tá bem? Isso porque chegou uma pergunta muito interessante ontem nas caixinhas, né? Eu abri a caixinha, fiquem certos de que assim, olha,
É impossível responder todas as perguntas que chegam. Na verdade, eu consigo responder algo em torno de umas 10 perguntas que chegam naquele prazo de 24 horas, né? Chegam várias, chegam centenas de perguntas, mas assim, insistam, né? Sigam perguntando, sigam mandando. Uma hora a coisa acontece, uma hora a roda gira, uma hora, né, a tua pergunta é contemplada, tá bem? Então, eu tiro um tempo do dia para responder as questões que chegam, consigo responder algumas poucas. Bom, e uma dessas perguntas que chegaram no dia de ontem é acerca do sofrimento. Eu achei muito interessante. Foi uma pergunta muito sincera, assim, muito genuína, mas que aponta para um elemento assim de distração da mulher que fez a pergunta, né? Deixa muito claro a distração, deixa muito claro um certo descuido, uma certa desatenção que ela tem sobre a vida, tá certo? E é bem possível que todos nós tenhamos esses descuidos, essa distração, essa desatenção, esse equívoco acerca da vida, mais especificamente do sofrimento da vida. Porque lá para as tantas, enfim, ela chegou à seguinte reflexão, e ela mandou essa reflexão na caixinha de pergunta, né? Olha, eu tenho medo de me decidir por um caminho específico, e esse caminho específico a qual ela se... Exato. E esse caminho específico ao qual ela mencionava, né? Esse caminho específico que ela mencionava era o caminho de uma missão, né? Ela dizia o seguinte: olha, eu tenho medo de me decidir pelo caminho de Deus, de me decidir por uma missão divina. Acho que ela colocou nesses termos. Eu tenho medo de me decidir por uma missão divina e sofrer, tá? E eu comecei respondendo assim a ela. Depois vocês podem dar uma olhada lá. É claro que nós vamos nos aprofundar muito mais aqui nesses 30 minutos de encontro do que lá nos 15 segundos de resposta que eu coloquei no story. Mas o que eu respondi a ela foi o seguinte, né? Nessa vida, você não tem a opção de não sofrer. Essa opção nós não temos. Não existe a opção vida com sofrimento e a opção vida sem sofrimento. Vocês estavam falando dos pássaros cantando, né? Agora começou alguma criança apitando. Alguma criança com uma flauta doce na mão. Vocês vão escutar muito possivelmente ao longo do programa uma flauta doce também. Nessa vida nós não temos a opção de sofrer ou não sofrer. Isso não está em questão. Isso não está em jogo. Isso não diz respeito às nossas escolhas. Tá certo? Exatamente. É isso aí, Gibran. Se eu faço um discernimento sobre as realidades da minha vida, se eu tomo uma decisão tendo como base a questão do sofrimento, se o crivo da minha decisão, se o crivo para o meu discernimento, se a minha tomada de consciência tem como base, tem como pressuposto a questão do sofrimento, assim, eu me perco totalmente. Porque o sofrimento é aquela realidade frente à qual eu respondo e não diante da qual eu escolho tê-lo ou não, entende? O que nós fazemos, isso é muito frankliano, por isso eu trago essa questão aqui para o nosso Café com Franklin. O que eu faço é responder ao sofrimento. Eu posso responder ao sofrimento de forma mais adequada ou menos adequada, mas eu não posso escolher sofrer ou não sofrer. O sofrimento, ele inevitavelmente baterá à minha porta. O sofrimento inevitavelmente, certamente me visitará de quando em quando, de tempos em tempos. E isso é o que é, entende? É claro, eu estou dizendo aqui, senhoras e senhores, vocês sabem bem, né? Já estamos aí com mais de um ano de Café com Franklin. Quem acompanha sabe. O que eu estou dizendo do sofrimento inevitável. Eu não estou falando do sofrimento que você vai lá e cria, né? Porque isso seria loucura, isso seria masoquismo. Eu estou dizendo de uma vida normal, de uma pessoa sadia,
de uma vida, né, que acontece da forma, assim, como as coisas no seu estado normal acontecem. Uma vida normal, a vida de qualquer ser humano, é uma vida recheada de sofrimentos. Como vai dizer Viktor Frankl, não há um único ser humano na face da Terra, não há um único ser humano na face da Terra que possa dizer que nunca sofreu. O sofrimento faz parte daquilo que é inevitável. Então eu não escolho sofrer ou não sofrer. Isso não é algo facultativo. Isso é algo factual. Eu não escolho sofrer ou não sofrer. O que eu escolho é como eu irei sofrer. É de que modo eu irei sofrer. O que eu escolho é quais as ferramentas que eu irei usar quando o sofrimento me visitar. E acima de tudo, o que eu escolho é por amor a quem eu sofro. Então, o porquê eu sofro, o de que modo eu sofro, o como eu suporto o sofrimento, o por amor a quem eu sofro. Isso tudo, sim, isso tudo está em jogo. Isso tudo é uma decisão minha. Isso tudo é uma realidade facultativa. O sofrimento é factual. Tá certo? O sofrimento é um fato. O modo como eu sofro, o por amor a quem eu sofro, isso tudo diz respeito à minha liberdade, à minha tomada de decisão. Dizem que Santa Teresa, aquela mulher extremamente amável, dócil, simpática, sempre com um sorriso no rosto, definiu a vida como uma noite ruim numa pousada ruim. Olha que interessante. Essa mulher dócil, amável, cheia de esperança, que, entre outras coisas, tentava ajudar as pessoas que estavam em estado de sofrimento a viverem com dignidade o seu sofrimento, disse que esse mundo é uma noite ruim numa pousada ruim. Ou seja, entende? Nesse mundo, como vai dizer Santo Agostinho de Hipona, todas as posições são incômodas. É uma frase de Santo Agostinho, né? Parafraseando aqui Santo Agostinho, ele diz, olha, neste mundo todas as posições são incômodas. Quer o homem se vire, se revire, se levante, se deite. Todas as posições lhe são incômodas. Ele não acha descanso, ele não acha repouso nesse mundo. Vai concluir Agostinho dizendo, né? Só em Deus ele acha de fato esse repouso neste mundo, e nas coisas deste mundo não. Por quê? Porque esse mundo, essa vida, é uma noite ruim numa pousada ruim. O sofrimento, ele faz parte da condição humana. Tentar evitar a todo custo o sofrimento, tentar negar neuroticamente o sofrimento, reitero, senhoras e senhores, prestem atenção, pelo amor de Deus, sofrimento inevitável, tá bem? Inevitável. Eu não estou dizendo, sei lá, da tua dor de cabeça que pode ser curada, resolvida, né, com comprimido, eu não estou dizendo, né, de situações triviais que você resolve de forma pontual, estou dizendo de sofrimentos inevitáveis. Aquelas coisas que você não escolhe, aquelas situações que batem à tua porta, aquela realidade, assim, que lhe acomete, tá bem? Tá bem? Enfim. Tentar fugir neuroticamente do sofrimento é algo perturbador. Imagina essa mulher que me mandou a pergunta lá na caixinha. Eu não sei se eu me decido por uma missão divina, porque eu tenho medo de sofrer. Minha filha, tu vai desviar de um buraco e cair no outro. O que é? Assim, você acha que se você escolher um outro estado de vida, uma outra opção, se você escolher um outro caminho que não esse, então você terá alegria, felicidade e flores pelo caminho? Que tudo será doce, leve e gostoso. Ainda que a pessoa se decida por uma vida hedonista, carregada de prazer, não, olha, o negócio é o seguinte, eu vou me decidir por uma vida de máximo prazer.
Eu vou me decidir por uma vida na qual o prazer seja de fato o mote. Eu serei um hedonista. Eu só irei fazer aquilo que me agrada, aquilo que me dá prazer. Eu não irei passar por nenhuma frustração, não irei entrar por caminhos de renúncias, de asceses, nada, né? Eu irei, assim, satisfazer todos os meus instintos. Se der vontade de comer, eu como. Se der vontade de deitar, eu deito. Se der vontade de dormir, eu durmo. Se der vontade de falar umas verdades sem a menor caridade, eu simplesmente faço. Assim, eu não irei colocar freios, eu não terei rédeas, eu serei, né, um homem livre. Você será um devasso que também irá experimentar muitos sofrimentos na tua vida. Você também irá padecer, você também irá em algum momento adoecer, você também irá experimentar a morte, a corrupção como todos, entende? Você irá experimentar no final de um dia, né, um amargor no peito, entende? Você irá perder algumas pessoas que você ama, o teu dinheiro não é infinito, então nem tudo que você deseja você conseguirá ter. Nem todos os teus prazeres cairão bem na tua consciência ou no teu estômago. Você pode comer o melhor dos pratos e aquilo pode te dar, né, um baita de um revertério. Entende? Assim, não existe o caminho com sofrimento ou sem sofrimento. Não existem esses dois caminhos. Existe um negócio chamado vida. E nessa vida nós temos sofrimentos. Em meio às alegrias, às realizações, às satisfações, às conquistas, às vitórias, nós temos o sofrimento. Entende? Seria como, por exemplo, uma criança que tem medo de dormir. Olha, tá bom, meu filho, você pode ter medo de dormir. Só que é o seguinte, não há a opção de não dormir. Não há a opção de não dormir. Então é melhor que você aprenda. É melhor que você enfrente. O que existe é a opção de enfrentar ou de se acovardar. O que existe é o enfrentamento ou a covardia. Mas, por exemplo, assim, olha, uma vez que não existe a opção de não dormir, de não ir à cama, uma vez que não existe a opção de não ter uma noite, porque o sol não vai brilhar 24 horas por dia, uma vez que não existe essa opção, a noite virá, o mundo ficará escuro, você obrigatoriamente precisará deitar-se, descansar, o teu corpo é ele a lhe exigir isso tudo. Olha, é melhor que você vença isso, é melhor que você saiba passar por isso, é melhor que você enfrente isso tudo, entende? Cada noite que você reluta em viver essa realidade com máxima dignidade, assim, é uma noite, por assim dizer, perdida, que vai acarretar num dia ruim e assim por diante. Isso começa a virar um ciclo vicioso. O mesmo aplica-se ao sofrimento, né? A noite, essa noite escura, a noite do sofrimento, ela vai chegar. Ela chega. Certamente. O que eu preciso fazer é enfrentá-la. E enfrentá-la não de qualquer forma, senão com dignidade. Uma vez que não há a opção de não sofrer, a questão torna-se então a seguinte: como eu devo sofrer? E quais são as opções que eu tenho, Luiz Henrique? Pois bem, Viktor Frankl basicamente coloca nos duas. Existe a opção de sofrer de forma trágica e existe a opção de sofrer de forma triunfal. Pronto, aqui está a nossa escolha. O que você quer? Você quer sofrer de forma trágica ou você quer sofrer de forma triunfal? Aqui está a nossa decisão. Aqui está o campo de escolha. Aqui está o que nos cabe. Para avançar na reflexão, mas para fechar também aquela questão da pergunta que chegou na caixinha, é o seguinte: aquela pessoa simplesmente estava mudando os motivos, os porquês, os modos como ela queria sofrer. Tudo bem, eu não vou sofrer então por um mandato divino. Tá, mas você vai sofrer por tantas outras questões. E você, ao fazer isso, está escolhendo sofrer de forma trágica, negando o sofrimento, não respondendo ao teu chamado existencial,
se acovardando, se vitimizando, criando uma fantasia de que esse mundo é alguma outra coisa que não um vale de lágrimas, que não uma noite escura numa pousada ruim, como vai dizer Madre Teresa, tá bem? Bom, o que seria sofrer de forma trágica? Deixa eu trazer aqui alguns pontos, alguns elementos de reflexão para vocês. Primeiro, sofrer de forma trágica é estar diante do sofrimento, não conseguindo extrair dele o sentido. Ou seja, não encontrando absolutamente nada naquele sofrimento, senão tão somente um desespero. Viktor Frankl vai definir o desespero exatamente nessa equação, nessa fórmula, né? Desespero é igual, é a equação que Viktor Frankl faz. Desespero é igual a sofrimento menos sentido. D é igual a S, menos S. Desespero é igual a sofrimento sem sentido. Tá certo? O que é não ter sentido? É não conseguir extrair o ótimo. Ou seja, é não conseguir tirar o melhor do sofrimento. É não entender a que ele me chama. É colocar-se nessa atitude do covarde, que se esconde, que se coloca a chorar, que abre o berreiro, que se vitimiza, como se aquilo não fosse para mim, como se aquilo não dissesse respeito à minha pessoa, como se eu quisesse jogar aquilo para longe. Ou seja, eu não consigo extrair, eu não consigo me demorar naquela realidade, eu não consigo me deixar consumir por ela no sentido de extrair dela o que há de bom. Fazer uma experiência com o Logos, fazer uma experiência com o sentido, fazer uma experiência que é a experiência do Homo Patins, do homem sofredor, que entende que o seu caminho também é um caminho de cruz, e que nesse caminho de cruz ele é assistido por aquele que também carregou a sua cruz. A pessoa que nega o sofrimento e cai num desespero, um desespero existencial, aquela pessoa que não consegue fazer essa experiência com o sentido, com o logos, com o verbo. Isso seria trágico. Viver o sofrimento de forma desesperadora. Mas existe tantas outras formas de se viver essa tragédia diante do sofrimento. E uma dessas formas é se sentindo um injustiçado. Na medida em que a pessoa que sofre se sente injustiçada, ela escolheu a via do trágico, daquilo que lhe rebaixa, daquilo que tão somente pesa nos seus ombros, mas não lhe forja, não lhe edifica, não lhe promove. É só tragédia, é só peso, é só ruína. Aquela pessoa que se sente injustiçada. Ó céus, ó terra, né? Bem comigo, bem agora, bem nessa semana, bem nesse dia, bem nesse ano, bem nesse momento em que eu estava prosperando, justo agora. Aquela pessoa que se sente profundamente injustiçada. É papai, né? É, exato, filho. O Tomás abriu a porta e quis dar um palpite aqui. Aquela pessoa que se sente profundamente injustiçada, né? Vem comigo, logo eu. Logo eu? Como assim logo eu? Como assim bem comigo? Né? O que é? Você é o intocável. Logo eu que sou tão eu. O injustiçado. O pessoal gostou da participação do Tomás, né? Abriu a porta, meteu-lhe um é papai, tipo assim, né? É isso aí. Então, se o Tomás confirmou, a gente segue daqui, tá bem? Se ele aparecer por aqui, eu trago ele pra dar um oi pra vocês. Viver o sofrimento de forma trágica é, de alguma forma, se tornar também um peso para as outras pessoas. Porque se eu nego aquele sofrimento, se eu me sinto injustiçado, se eu acho que ele não é para mim, se eu entro num estado de desespero, o que eu faço? Eu me torno um peso para as outras pessoas.
Eu me torno um peso para as outras pessoas. Guardadas as devidas proporções, é a situação daquela criança que, quando percebe que o dia vai declinando, a noite vai chegando, é hora de dormir, começa a entrar em estado de paura e de desespero. O que ela faz? Ela se torna um peso para toda a casa. Porque ela chora, porque ela se debate, porque ela vai para o quarto dos pais, porque ela acorda os irmãozinhos. Ela fica relutando. Ela não quer deitar, ela não quer fechar os olhos, ela não quer encarar a cama, ela não quer se aquietar. Ela quer acender as luzes, ela quer forjar um dia, ela quer criar uma situação que seja a mais luminosa, a mais clara possível, negando a noite que chegou. E o que ela faz? Ela se torna um peso para todos. Ela estressa o ambiente. Quando eu vivo o sofrimento de forma trágica, eu me torno um peso para as pessoas. Quando eu saio chorando, me debatendo, me sentindo injustiçado, quando eu entro nesse estado de desespero, eu adoeço o ambiente, entende? Eu gero um estresse no ambiente. Além de negar aquilo que poderia me promover, nós iremos ver isso agora, eu ainda, assim, gero um sofrimento desnecessário na vida dos outros. Entende? Agora, eu posso também escolher viver o sofrimento de forma triunfal. Deixa eu ver quanto tempo aqui de live. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Eu posso escolher viver o sofrimento de forma triunfal. O que seria viver o sofrimento de forma triunfal? Bom, primeiro ponto é fazer do sofrimento uma oferta. É fazer do sofrimento uma oferta. Uma entrega. Sofrer por amor. Bom, eu não posso escolher sofrer ou não sofrer nesse mundo, mas eu posso escolher sofrer amando ou não. Pronto. A pessoa que vai fazer do sofrimento algo triunfal, algo de crescimento, algo luminoso, ela se decide por fazer do sofrimento uma oferta. E fazer do sofrimento uma oferta é fazer do teu sofrimento um caminho de soerguimento aos outros, de crescimento aos outros. Como naquela máxima, que inclusive já trouxe aqui no Café com o Frank algumas vezes, né? Que o meu cansaço a outros descansem. Que inclusive foi uma oferta generosa que Viktor Frankl fez da sua vida ao entrar nos campos de concentração. Quando entra no campo de concentração e percebendo aquela situação terrível na qual ele estava metido, ele faz de imediato do seu sofrimento uma oferta. Qual é a oferta que ele faz? Ele faz como que uma promessa, um pedido, melhor dizendo, a Deus. Olha, Senhor, que todo esse meu sofrimento, que tem início agora, como um prisioneiro num campo de concentração, que todo este sofrimento que eu irei passar, faça com que aqueles a quem eu amo possam ser de alguma forma poupados. Que o meu sofrimento possa dar a eles uma vida mais digna e que eles possam ser poupados dos sofrimentos mais pesados e terríveis e mais. Que todo esse meu sofrimento também possa permitir a eles, se porventura a morte chegar, uma morte limpa, uma morte assim leve, porque tinham modos e modos de morrer no campo de concentração, né? Olha que interessante, olha a visão desse homem. Ou seja, eu irei sofrer. Bom, que então isso caia sobre os meus ombros e que de alguma forma esse sofrimento possa se tornar salvífico, redentor àqueles a quem eu amo. É um caminho possível, extremamente frutuoso. Voltando, né, nós dizíamos de Madre Teresa lá no início, então me ocorre citá-la uma vez mais. Madre Teresa ensinava exatamente isso aos doentes, aos moribundos, aquelas pessoas em estado terminal que ela encontrava nas ruas, encontrava nos becos, nas vielas e trazia para dentro das instituições de caridade que ela cuidava, para então serem cuidados, assistidos e assim por diante. O que ela propunha para essas pessoas que estavam num profundo estado de debilidade e num sofrimento terrível? Olha, oferte esse teu sofrimento, entregue esse seu sofrimento
pela nossa obra de caridade, entregue esse seu sofrimento por aqueles que estão sofrendo, pelos teus familiares. Ou seja, não sofra em vão, sofra amando, faça disso uma entrega, uma oferta, uma oblação. Esse é um caminho triunfal para o sofrimento. E é um caminho possível, e é interessante que a pessoa consegue fazer uma experiência de sentido mesmo com isso, sabe? Nós conseguimos compreender essa dimensão salvífica e redentora que o sofrimento tem. Existe um outro caminho triunfal para o sofrimento, que é o caminho de, tão logo o sofrimento venha nos visitar, nos colocarmos numa atitude de agraciados, de agradecidos, não injustiçados como aquele que está no caminho trágico, mas de agradecidos. Como se pudéssemos olhar de forma muito séria nos olhos do sofrimento e elevarmos o nosso coração ao alto e botarmos nos nossos lábios a seguinte expressão: graças a Deus. É o destino mesmo que me coube. É o destino mesmo que me coube. Ou seja, é uma graça. Não estou dizendo que é uma graça, sim, que traz a nível corpóreo, né, a nível psíquico, um bem-estar, uma satisfação, uma alegria. Não. Só a nível mais profundo pode trazer algum sentimento de alegria. Não estou dizendo que é uma graça prazerosa, no sentido mais baixo do prazer. É uma graça dolorosa, mas nem por isso deixa de ser uma graça, entende? Essa noção de que, olha, sou agradecido, poder sofrer é também uma graça, mas não sofrer qualquer coisa, senão aquilo que me cabe. Aquilo que o destino me reserva. Aquilo que diz respeito à minha vida. E por fim, para chegarmos aqui no aspecto final da nossa live, o sofrimento ele é triunfal quando ele leva-nos por uma decisão prévia que temos, quando ele leva-nos a uma mudança. Que mudança? Uma mudança de si mesmo. Uma mudança de si mesmo. Viktor Frankl vai dizer, né? Mudar a si mesmo significa renascer maior que antes. Crescer além de si próprio. E isso tudo é possibilitado pelo sofrimento. Isso tudo é facilitado diante das situações difíceis. Isso tudo torna-se tão mais intenso quanto maior é o nosso sofrimento. O sofrimento, ele tem este elemento de mudar aquele que sofre. E mudar para melhor. Como que purificá-lo, como que forjá-lo, como que torná-lo um outro, ainda maior, mais robusto. O sofrimento nos permite viver essa realidade do renascimento. Desse renascimento que faz com que agora cresçamos para além de nós próprios. Frankl vai contar no livro Um Sentido para a Vida uma situação muito interessante de um rapaz que quando muito jovem foi prisioneiro dos campos de concentração, e ele era um artista, né? Ele veio depois a se tornar um artista, um escultor israelense, que, tendo passado pela barbárie do campo de concentração, depois, como um escultor, como um artista, tentou, a partir da sua arte, mostrar às pessoas o que de fato havia acontecido nos campos de concentração, mais especificamente em Auschwitz. E ele pensava, e pensava ingenuamente, ele próprio vai dizer isso, o artista vai dizer isso, eu pensava ingenuamente, que revelando o sofrimento às pessoas e mostrando o que tinha acontecido em Auschwitz, as pessoas então poderiam se tornar melhores. Ele iria dizer então ao mundo o que ele viu, na esperança de que as pessoas pudessem mudar para melhor. Essa é a frase do próprio artista que Viktor Frankl, né, coloca aqui no livro Um Sentido para a Vida. Né? Eu pensava ingenuamente, abre aspas, direi a eles o que vi, com a esperança de que as pessoas mudem para melhor. Só que acontece o seguinte, a sua arte se tornou conhecida, ele teve destaque,
mas as pessoas não mudaram. Não mudaram para melhor. E nem mesmo quiseram saber, com muitos detalhes, o que se passou nos campos de concentração. Alguns simplesmente eram curiosos, né? Que queriam espiar, que queriam dar uma olhada. Assim, ele achou que a sua obra poderia mudar muitas pessoas. E não mudou praticamente ninguém. E ele vai dizer, foi só muito mais tarde que eu compreendi o verdadeiro sentido do sofrimento. Ele só tem sentido quando quem sofre muda para melhor. Eis aí. Ele acabou reconhecendo o sentido do seu sofrer. Qual é o sentido do seu sofrer? Este o mudou. O sofrimento nos muda. E eu preciso ter isso muito claro. Que o sofrimento que eu tenho é o meu sofrimento. É aquilo que me cabe. E o sentido dele é me mudar. Me mudar para quê? Me mudar para melhor. Quando não temos mais condições de mudar uma situação, pensemos numa doença incurável, um câncer que não pode ser operado, então somos estimulados a mudar a nós mesmos. É aquilo que vai dizer Viktor Frankl, né? Não podendo mudar uma situação, não podendo mudar uma pessoa, não podendo mudar uma realidade, você ainda pode mudar a si mesmo. E é isso que o sofrimento nos lembra. Que muito embora eu não possa, como vai dizer Viktor Frankl, mudar um diagnóstico de um câncer, eu posso aproveitar daquilo para mudar a mim mesmo. E o sofrimento tem tanto mais sentido na medida em que me purifica, em que me faz renascer, em que me eleva, em que me promove, em que faz com que eu cresça para além de mim próprio. Isso é viver o sofrimento de forma triunfal. Isso é viver o sofrimento com dignidade. Isso é saber encarar com valentia, não com covardia, essa noite escura, que sempre chega, que de tempos em tempos nos visita. Isso é viver como pessoa humana. Então, senhoras e senhores, não tomemos as grandes decisões da nossa vida, voltando à pergunta que me foi feita na caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Não tomemos decisões na nossa vida tendo em vista se iremos ou não sofrer. Tomemos as decisões tendo em vista o sentido, o chamado, a nossa vocação, a nossa convocação, o nosso projeto existencial. E no que diz respeito ao sofrimento, estejamos prontos para ele. Porque em qualquer caminho que entrarmos, ele irá nos visitar. E quando chegar, que nos pegue de cabeça erguida. Que nos pegue nesse espírito firme, resoluto, de vivê-lo de modo triunfal e não trágico, fazendo dele um trampolim para o crescimento e não uma pedra de tropeço. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, printem essa live, comentem com as pessoas, levem adiante, tragam mais e mais pessoas aqui para o nosso Instagram para que possam receber conteúdos como esse, tá bem? Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, pela participação, pela assiduidade de vocês. Nos vemos muito em breve. Tenham todos um bom dia, até a próxima e fiquem com Deus.